Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom estar com você aqui neste canal, onde a gente vai estar falando a palavra de Deus e tirando a dúvida do teu coração. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante, onde o nosso Deus, ele afirma em sua palavra que ele não habita em templo construído por mão humana. Porém, tem muitas pessoas que estão pegando essa mensagem para ter respaldo, para não congregar. Mas a Bíblia, ela nunca aconselhou o povo a sair da casa de adoração a Deus. Pelo contrário, sempre conduziu o povo aos pés do nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus. Glória a Deus. Então, este canal, ele tem o objetivo de esclarecer essas mensagens onde usam as passagens isoladas para confundir a mente do povo de Deus. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o verso 24. Você pode acompanhar na sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai estar lendo aqui o verso, glória a Deus, o verso 24 e o verso 25. Aqui no verso 24, o apóstolo Paulo, ele fala que Deus não habita em templo feito por mão humana. Amém? Isso realmente é verdade. O próprio Deus falou lá para o rei Davi, quando o rei Davi sentiu no coração de construir uma casa para Deus. Então Deus, ele disse que ele não habitaria em casa construída por mão humana. Porém, ele aceitou que seja construída uma casa para adoração ao seu nome, aonde ele colocou o nome dele. E ele não aceitou que seja construída pelas mãos do rei Davi, por ser um homem de guerra, por ser um homem que teve muito sangue derramado através das suas mãos, mas ele aceitou lá do rei Salomão, do filho de Davi. E ali o Deus, ele fala lá em 2 Crônica 7:14, 7:14, 15 e 16, que ele vai estar atento à oração feita naquele local, aonde? No templo. Glória a Deus. Então o Senhor aceitou. Lá em Isaías 60 também, o profeta Isaías fala que Deus não pode ser servido por mão humana. Por quê? Porque o povo estava se afastando da presença de Deus, estava começando a trazer sacrifícios, mas não servia a Deus verdadeiramente. E aqui também, aqui em Atos, o apóstolo Paulo, ele traz essa menção de Isaías 66. Mas hoje o que eu quero te trazer à tua mente é por que o apóstolo Paulo, ele mencionou essa mensagem. O que motivou o apóstolo Paulo a falar essa mensagem? Então, quando alguém vir te confundir com essa mensagem, dizer que Deus não habita em templo por mão humana, realmente o Senhor, ele não habita em templo construído por mão humana, porque a morada dele está no céu, e ele diz na sua palavra que o chão é o estrato aonde ele coloca ali os seus pés. Amém? Mas aqui, Atos dos Apóstolos, se você ler aí no verso 22, lê aí na sua Bíblia, Paulo, ele relata que ele chega em Atenas e ele começa a falar com os atenienses. E ele nota que aquele povo, eles um povo extremamente religioso, extremamente cuidadoso nas suas tradições. Era um povo que adorava a outros deuses. E ali, no verso 23, o apóstolo Paulo, ele diz que o povo, eles tinham altares de adoração e era muito organizado. Então eles eram muito organizados. Inclusive, tinha ali um local onde estava escrito ao Deus desconhecido. O Deus que o apóstolo Paulo prega, que ele estava honrando, deixando um local reservado para o Deus, para o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus que fez o céu e a terra.
E o que motivou o apóstolo Paulo a falar isso para os atenienses? Justamente isso, porque tinha um local reservado para Deus. E ele falou assim que Deus não habitaria nesse local feito por mão humana. Você me entende? Então foi isso que motivou o apóstolo Paulo. Aqui o apóstolo Paulo, ele não estava incentivando as pessoas a deixarem de congregar. Mas ele, ao contrário, ele estava abrindo os olhos do povo para que o povo entendesse que Deus não pode ser servido por mão humana, que Deus não habita em local construído por mão humana, porque a morada do Espírito Santo somos nós somos o templo do Espírito Santo. Glória a Deus, e a morada do nosso Senhor está no céu. Então foi isso que motivou o apóstolo Paulo a falar essa mensagem. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.